Meus amados, que bom ter vocês aqui. Esse barulho aqui, o pessoal conversando, acabou o culto agora, foi uma bênção. O tema hoje é o peso da culpa. Essa palavra vai abençoar muito a sua vida. Fica atento até o final dela. Se gostar, clique em gostei, se inscreve no canal, compartilha com alguém essa palavra porque vai ser bênção para ele também. E gente, ativa o sininho aqui para receber a notificação com novas mensagens. Não basta ser inscrito, tem que ativar o sininho para você saber que teve mensagem nova no canal, tá bom? Shalom no seu coração. Salmo 130. Fique bem atento, por favor. Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Na minha versão aqui tem culpas. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amados, quero hoje falar sobre um dos principais problemas da alma humana, o problema da culpa. Esse salmo é um salmo sobre culpa. O salmista dá um grito pedindo socorro ao Senhor, dizendo: Senhor, estou clamando a ti das profundezas. E essas profundezas são as profundezas da culpa que lhe atormenta. E o final do salmo é uma fala de esperança, dizendo: vamos esperar no Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele vai redimir Israel de todas as suas iniquidades, de todas as suas culpas. Amados, a culpa mal resolvida é um problema muito sério. Quando a culpa não é bem resolvida no nosso coração, nós perdemos a estima por nós mesmos. Perdemos não só a autoestima, como perdemos a vontade, porque sem autoestima, consequentemente, a gente não tem muita vontade, muito prazer, muita alegria de seguir em frente. A gente perde a fé, o ânimos vivendi, a força de viver. A alma culpada, ela tende a se afundar ainda mais nos pecados que lhe culpam. Porque observe uma coisa, eu lembro quando eu e Tainã estávamos viajando para a Conquista, tem muitos anos, a gente foi de ônibus de madrugada e o ônibus foi assaltado. Enquanto um ladrão fazia limpa, o outro vigiava a porta, e o que fazia limpa estava demorando um pouco na atuação dele, e o da porta dando pressa. E sabe qual era a forma que o ladrão da porta se referia ao ladrão da limpa? Chamando de ladrão. Ele dizia: adianta, ladrão, bora, ladrão. Rapaz, não vacila, ladrão, adianta, ladrão. Observe, uma pessoa que no seu consciente se vê como ladrão, carregada de culpa, mais um roubo para ela é nada. Quando você fala para alguém que tem a estima, o valor bem estabelecido, você é um ladrão, aquilo fere, aquilo mexe com ele. Ele diz: não, não sou ladrão. Aí ele quer dar uma resposta contrária à acusação, mas o cara carregado da culpa de ser ladrão, você fala que ele é ladrão e aquilo fortalece dentro dele o roubo. Como tem gente que se envereda pela prostituição por causa de um pecado sexual mal resolvido, que lhe rouba todo o senso de valor, e ela fala, ou ele fala: já que agora eu não tenho mais valor, isso é mais comum em mulheres, eu agora sou culpada de desonra, eu sou culpada desse pecado, e agora... Tem prostitutas profissionais
que usam desse argumento psicológico, já que eu não tenho valor, vamos lá, e se enveredam pela prostituição profissional, fora a prostituição, que não é profissional, mas é prostituição tanto quanto. A culpa mal resolvida, ela faz o homem ser um fugitivo dele mesmo e de todos. Quando Davi está confessando o seu pecado no Salmo 51, uma das partes mais dramáticas do seu clamor é quando ele grita no versículo 14: livra-me, Senhor, das culpas de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Está dizendo: Senhor, me salva dessa culpa que é muito pesada. Ele já sabia o que viria a ser escrito mais tarde pelo seu filho Salomão no Provérbios 28:17, que diz que o homem que carrega a culpa de homicídio será um fugitivo até morrer. Que Davi fala: eu não quero ficar carregando essa culpa tão terrível, mas Davi sabia que no Senhor havia salvação para a culpa, e salva-me desta culpa terrível, Senhor. No versículo 12 ele fala: devolve-me a alegria da salvação. Ou seja, a salvação é uma alegria. Ser salvo da condenação é uma alegria. Eu volto a ter valor, eu volto a ter sonhos, eu volto a ter prazer na vida. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, que a tristeza que Deus gera em nosso coração, ela produz um arrependimento para a salvação, e a salvação, como Davi falou no Salmo 51, gera alegria, esperança, renovo, estima, valor, propósito. Mas a tristeza que vem segundo o mundo, em vez de gerar arrependimento, que gera salvação, que restaura a alegria, ela gera um peso de falta de esperança, e o destino dessa pessoa é a morte. Aí Paulo fala, 2 Coríntios 7:9, a tristeza segundo o mundo gera morte, que é o que aconteceu com Judas. Judas não teve aquela tristeza que gerou arrependimento com esperança de salvação. Ele teve aquela tristeza da culpa que o desvaloriza e que não tem esperança, e ele acabou no suicídio, e não foi o primeiro na história a se suicidar por culpa, e nem vai ser o último. Judas não foi o primeiro que por causa da culpa não viu mais valor, não viu mais esperança e tirou a vida, e não vai ser o último. Isso acontece todos os dias no mundo. Centenas e centenas de pessoas tirando a vida por carregar uma culpa muito grande no coração. Culpa adoece. Jesus muitas vezes, quando curava as pessoas, ele dizia para elas: perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque ele sabia que não adiantava curar o corpo e deixar a alma daquela pessoa enferma pela culpa. A doença voltaria, ou o terror psicológico continuaria, o que é terrível. Eu gosto muito do que ele fez com a mulher do fluxo de sangue. Eu preguei sobre isso outro dia aqui. A mulher foi ali para roubar o milagre, porque a forma que ela conseguiu aquele milagre era ilícita, segundo a lei de Moisés. Ela tocou num homem, já não podia, tocou estando impura, estando com fluxo menstrual, e aí que não podia mesmo. Tocou num homem santo, meu Deus, aí que não pode mesmo. Tocou no talit do homem, aí ele está de brincadeira. Um negócio sagrado na vestimenta judaica. Então ela quebrou um monte de regras ali. Ela vem por trás, ela vem escondida, ela pensa que vai roubar o milagre e ir embora, e o texto fala que quando ela tocou, ela ficou na hora curada. Só que aí ela não contava que Jesus ia parar e dizer: opa, alguém me tocou. E ela continuou calada, escondida. Quando ele fica procurando, o texto fala que ele fica procurando, e ela fica escondida com medo, porque está culpada, sabe que ela fez errado. E ele insiste: alguém me tocou. E Pedro falou: Senhor, quem não te tocou? E aquela coisa, não, alguém me tocou. E o texto fala lá em Marcos 5:33, que ela, temendo e tremendo, porque em Lucas diz que ela já via que não conseguia mais se esconder, ela vem temendo e tremendo, se coloca diante dele e conta a história dela, com muito medo. Aí o Senhor olha para ela e diz: filha, vá em paz,
tua fé te salvou. Por que Jesus fez questão de expor aquela mulher? Para tirar a culpa do seu coração. Se ela vai embora de mansinho, de fininho, ela vai curada no corpo, mas com a culpa na consciência, e mais na frente poderia voltar a ficar doente, poderia ser perturbada e sofrer uma perseguição de culpa pelo resto da vida. Então o Senhor é tão maravilhoso que disse: olha, receba agora a cura na alma. É interessante que o versículo 34, meus irmãos, o Senhor fala para ela assim, ó, seja curada desse mal. Mas vinha cá, ela não foi curada ao tocar em Jesus? Foi no corpo, mas na alma ela só foi curada quando o Senhor liberou perdão sobre a vida dela. É muito interessante isso. Depois da cura física, ele diz: seja curada desse mal. Infelizmente, tem pessoas que não entendem essa questão do peso da culpa, e às vezes querem manter outros debaixo da rédea da culpa, porque acham que isso é uma maneira de controlar a pessoa. Tem pais que querem manter os filhos culpados, cônjuges que querem manter o outro culpado, líderes, figuras de autoridade que acham que manter as pessoas culpadas faz elas andarem na linha. Ao contrário, a pessoa culpada perde o senso de valor, e é aí que ela vai pecar mesmo. Como eu disse, para quem já é ladrão, mais um roubo. Para quem já é sujo, mais um pecado. Para quem é uma mentira, mais uma mentira. É quando você restaura o valor da pessoa, que ela agora tem força para dizer: eu agora sou alguém renovado, restaurado, sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, fui perdoado, eu posso agora ter esperança, voltar a viver, voltar a fazer o certo, porque eu tive uma chance na vida. Manter a pessoa na culpa é uma tolice, é uma burrice, joga contrário ao que você espera, que ela não erre mais. Pelo contrário, ela vai errar mesmo, ela vai se jogar no pecado mesmo. Lá em 2 Coríntios capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, no versículo 5, fala sobre alguém que causou muita tristeza à igreja de Coríntios. Alguns especulam até que aquele homem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, que tinha um caso com a sua madrasta, não se sabe ao certo, mas há quem especule que seja ele. Ele falou: esse cara causou muita tristeza a vocês com o pecado dele, mas agora chega de disciplina, chegou a hora de receber ele com amor, de perdoar, de consolar. E no versículo 8 ele vai falar assim, ó: eu reafirmo que vocês demonstrem amor para com ele. Ele não pode, Paulo fala assim, sabe por quê? Porque se vocês não fizerem isso, ele vai ser excessivamente corroído pela tristeza. A culpa vai destruí-lo. Lá no versículo 11, Paulo fala assim, ó: Satanás assim acha uma vantagem contra nós. Ou seja, a culpa ela é importante para o reconhecimento do pecado, mas você tem que sair da culpa para a graça, para o perdão, para a restauração. Se fica na culpa por muito tempo, o diabo entra e coloca a seguinte informação na cabeça do culpado: não tem mais jeito. E meu amigo, quer temer alguém? Tem uma pessoa que pensa que não tem mais jeito. Se você já ouviu isso, rapaz, cuida, não mexa com o bandido, porque na cabeça dele, ele não tem nada a perder. É a pessoa carregada de culpa. Não tenho nada a perder, não tem esperança, não tem jeito. Vamos lá agora, quero mais é que se exploda. A igreja, ela serve também como uma comunidade terapêutica. Lá em Tiago capítulo 5, Tiago está falando sobre cura, né? Alguém está enfermo, chama os presbíteros e unja-os com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Se houver cometido um pecado, lhe será perdoado. Aí no versículo 16 ele fala assim, ó: confessem vossos pecados, tem versão que fala vossas culpas, uns aos outros, para que sareis. Por quê? Aí alguns se apropriaram mal desse texto, tipo, você está vindo aí, só você confessa ao pastor ou ao padre num confessionário, aí que você é perdoado. Não é o homem que tem poder de perdoar, mas o homem aqui serve como ministro de Deus para aliviar a consciência culpada. É uma terapia espiritual. Você conta, ele ora por você, ele intercede, ele te ajuda a tirar a culpa, e isso gera cura, saúde.
Então Tiago está dizendo, em vez de ser alguém que bota mais culpa, você tem que ser alguém que ajuda a remover, a fazer o culpado encontrar em Deus perdão, graça e misericórdia. E aí muitas pessoas, quando não conseguem achar alívio para a sua culpa, tentam se castigar. Eu já vi gente fazer assim, me bata, faça alguma coisa comigo, porque eu quero que tirem a culpa de mim. Pede para apanhar, quer sofrer. Eu não quero generalizar, mas muitas pessoas que às vezes vão para o sadomasoquismo, quando você investiga a alma dela, tem uma raiz de culpa lá. Aquela coisa de querer apanhar, de querer sofrer, de querer tomar tapa na cara, chicotada, sangrar, ser humilhado. Muitas vezes tem algo ligado à culpa. Enquanto a culpa ela não é resolvida, não se consegue ter prazer. Entenda isso. Eu já estudei um pouco sobre isso. Por exemplo, a pessoa vem numa vida de promiscuidade, vem numa vida, enfim, sexual complicada. Então, o organismo dela, a psique dela bloqueia o corpo para ter prazer. Ela não consegue mais, ou ele não consegue mais, isso acontece mais com mulheres, mas pode ser com homens também. Não consegue mais ter prazer com a culpa. A culpa não deixa o prazer vir. Então, quando durante o ato sexual, o cônjuge ou o companheiro, o parceiro, quem for, bate, naquele momento, a culpa toma a pancada, diminui e o prazer é liberado. Então, essa coisa de querer apanhar, de querer sofrer, de querer ser castigado, tem muito a ver com a culpa que nós carregamos. E já viu adolescentes que se cortam todo? Que pegam giletes e se... Vai investigar. Na maioria das vezes lá dentro dele tem uma raiz de culpa, uma coisa mal resolvida, não conversou com ninguém, não confessou para ninguém, está ali travado dentro dele, chorando, sofrendo. Os pais culparam ele pela separação, ele se sentiu culpado das tragédias do mundo e pega uma gilete e corta o bracinho todo, ou se machuca e se faz mal. Existem muitas formas de se atacar por causa da culpa, não só se cortar. Por exemplo, muita gente entra no álcool por causa da culpa, para esquecer as culpas e também para se castigar, também para se destruir. Às vezes até de maneira subconsciente ele quer se auto-sabotar, ele quer usar droga, álcool, qualquer tipo de vício alimentar, vício virtual, para se sabotar. Tem gente que não se permite ganhar nada, não se permite receber nenhum tipo de elogio, tudo ele sabota, ele estraga, ele dá para trás, porque no fundo, a consciência dele fala, você não pode ter isso, você não pode ter isso, você não merece, você não poderia estar aqui, você não poderia estar fazendo isso. Ele vai e sabota, ele vai e se droga, ele vai e bebe, ele vai e estraga a sua vida, uma maneira de se autopunir, de se autodisciplinar pela culpa que está no seu coração. Às vezes, outra maneira errada de exorcizar a culpa é jogá-la no outro. Isso é muito comum. Desde o começo, né? Deus cobrou Adão aí, Eva a serpente. Então você pega aquela culpa que está ali correndo e você joga no outro. E você quer castigar o outro, quer descontar a culpa em alguém. Um episódio muito interessante no Novo Testamento sobre isso é o caso da mulher adúltera que levaram a Jesus em João capítulo 8. Levam a mulher apanhada no flagra de adultério e dizem a Jesus, a lei manda apedrejar, e nós estamos aqui com uma pedra na mão, queremos dar uma pedrada nessa mulher. E aí? E o Senhor fica na dele, escrevendo na areia. Eles insistem, Jesus, e aí? E o Senhor fala, vocês querem apedrejar? Segundo a lei? Beleza, não estou aqui para descumprir a lei não. Agora é o seguinte, só um detalhe, é para dar a pedrada quem estiver sem nenhum pecado. Quem está sem pecado, consciência limpa, consciência tranquila, apedreje, porque aí vocês vão apedrejar por causa do pecado dela mesmo, não do de vocês. E o texto fala que eles, um a um, acusados pela própria consciência, tem versões que falam assim, acusados pela
própria consciência, um a um, foram largando as pedras dos mais velhos que mais culpa tinham. Aí a pessoa que fica mais velha e começa a ficar mais chata, acusadora, criqui, enjoada, reclamonda, crítica com todo mundo. Sabe por quê? É mais culpa no coração. Porque alguém que envelhece com saúde, com paz e com graça, envelhece com alegria também. Fica mais amargurado, é mais culpa que carrega na alma. Dos mais velhos primeiro, os mais culpados aos mais novos, por causa da consciência, foram largando as pedras e indo embora. Sabe por quê? Porque na verdade ali, eles não queriam apedrejá-la por causa do pecado dela, eles queriam apedrejá-la por causa do seu próprio pecado. Era a maneira de exorcizar nela o seu pecado, a raiva de você mesmo, a sua culpa, o seu ódio. Gente, tem muita coisa que nós fazemos assim. A gente fala mal do outro, daquilo que a gente vê na gente mesmo. A gente fica com raiva no outro, porque na verdade a nossa consciência nos aperta em nós mesmos. A gente fala, a gente critica, a gente está com raiva, a gente está com ódio, a gente apedreja, mas no fundo, a gente tem raiva daquilo, porque a nossa consciência está ali cobrando, está ali martelando, está ali dizendo que é errado, e você mesmo luta contra isso, você também fala, você tem raiva, você critica, porque você mesmo falha e erra e se sente culpado. Muitas coisas na vida são assim. São pedradas dadas porque a nossa consciência nos aperta. Quando Jesus atacou a consciência deles, eles aí correram. Porque se eles estavam ali para tirar a culpa na mulher, o Senhor culpa ele, opa, não vai dar certo não. Ele está fazendo a gente ficar mais culpado ainda. Vamos embora. Porque eles queriam fugir da culpa. Eu lembro que estava almoçando com a Tainá aqui no shopping, e uma menina estava tendo uma conversa tensa com a mãe. De repente ela explodiu, gritando para a mãe assim, levantou da mesa assim, explodiu: você quer me fazer de seu bode expiatório? Toda a sua culpa da sua vida você desconta em mim, e faz isso, e faz aquilo, e tá, e ficou descontrolada na praça de alimentação, todo mundo olhando para ela. Eu não sei se ela tinha razão ou não, mas gente, isso acontece, muito acontece. Quanta mãe, quanto pai que pega toda a culpa da sua vida e fica ali martirizando, castigando seus filhos. Ela usou um conceito chamado bode expiatório, que é um conceito bíblico. Em Levítico 16 diz que tinha um bode que era morto no Yom Kippur, no dia da expiação, para cobrir o pecado de Israel. Mas tem um outro, e bode expiatório virou um conceito popular, né? É bode expiatório, alguém que paga a culpa no lugar do outro. Mas existe um outro bode que é mais curioso do que o expiatório em Levítico 16. Lá no versículo 21, fala do bode emissário. Você já viu esse bode emissário? Olha que interessante. O bode expiatório pegava ele e matava pela culpa. O emissário não. Vinha o sumo sacerdote, colocava a mão na cabeça do bode emissário e começava a declarar todos os pecados do povo: adultério, idolatria, mentira. E o bodezinho lá, né? Toma, adúltero, seu miserável adúltero, você é o adúltero. Olha que interessante, o bode emissário. Eu acho que o conceito melhor seria bode emissário do que o expiatório. Porque é assim que a gente faz: adúltero, e o bodezinho lá, adúltero, ladrão. Aí eu botava a mão na cabeça e os pecados: ladrão, adúltero, maledizente. Aí começava, dizia, orgulhoso, preguiçoso, e o bode, aí pegava o bode, cheio de culpa, e mandava ele para o deserto: vai para longe. Sabe por que isso? Por que Deus fazia isso? Porque psicologicamente, quando você matava o bode aqui, você não conseguia ver a culpa indo embora nele. Mas quando você mandava um bode carregado de culpa pagar uma pena constante no deserto, isolado, com fome, era mais fácil dizer: tem um miserável sofrendo lá por mim. E é isso muitas vezes que nós queremos fazer com outras pessoas. Gente, uma das coisas mais perigosas que existe na vida, eu repito, é conviver com alguém carregado de culpa. Porque ele pode fazer de você o bode emissário dele. Fica olhando para você dizendo: está sofrendo, que bom, está sofrendo. Cadê minha culpa não está lá no deserto com fulano? Deus que nos guarde de ser bode emissário de alguém, ou de fazer alguém do nosso bode emissário.
Às vezes tem pai que escolhe um filho, coitado, miserável pai. Ama todos, mas ele escolhe um para ser o bode emissário. É aquele que ele fica a vida toda infernizando, maltratando, vou usar uma palavra aqui preconceituosa, judiando, não pode não. Porque judiando é tratar como judeu, está errado. Tratando mal, espezinhando aquele menino a vida toda. Você não entende, você vê aquela família, o pai ama um, ama outro, mas ele escolhe um para ser o bode emissário dele. Ele não quer que o menino morra, ele quer que viva carregando a culpa, ele quer que sofra. Já viu aquela mãe que escolhe a menina, você não vai casar, vai ficar em casa, sofrendo aqui, sendo a serva, a Cinderela aqui. Já viu? Tem isso também, antigamente tinha muito isso. Escolhia alguém para exorcizar todo o seu mal, toda a sua culpa, já sofria, era como se fosse uma serva, uma empregada dentro de casa. Que Deus nos livre disso, de fazer isso com alguém. Gente, esse não é o caminho, ouça isso, esse não é o caminho para resolver a culpa, nem se castigar, nem castigar o outro. O caminho para resolver a culpa é um só, é a fé. Mas antes de chegar lá, eu vou chegar lá agora, deixa eu lhe falar uma coisa. A gente precisa também separar desculpa de perdão. Porque tem muita gente que, em vez de buscar perdão, está buscando desculpa. O que é desculpa? Desculpa, como a palavra diz, o prefixo des significa uma ação contrária da palavra que vem em seguida. Por exemplo, a palavra é fazer, eu boto des, é desfazer, ou seja, desfazer. A palavra é culpa, é culpar, eu boto um des, então desculpar é tirar a culpa, é uma ação contrária daquilo que vai vir, é construir, desconstruir, né? Desconstruir. Então, o que acontece? Desculpa não é perdão. Desculpa, na verdade, é você dizer à pessoa, você não é culpado. O que você fez não é errado. É um trabalho psicológico árduo de convencer a pessoa de que o que ela fez não é errado. E tem muita gente que busca se aliviar da culpa, arrancar a culpa do coração através da desculpa, tentando se convencer de que aquilo que fez ou faz não é errado, mas esse é um caminho complicado e complexo. Lógico, é um caminho válido quando de fato o comportamento não é errado. Como eu já contei aqui várias vezes, de tradições, às vezes da igreja, que não são pecados, e a pessoa às vezes, por causa da doutrina da igreja, se sentia super culpada, tipo assim, a pessoa que jogava bola, ficava culpada, joguei bola, meu Deus, vou conversar com o pastor, joguei bola. Aí um pastor maduro, bíblico, sincero, diria, meu filho, jogar bola não é pecado. O pastor não está aqui ministrando perdão para ele, está ministrando desculpa, está tirando a culpa. Quando você pede assim, Ed, me desculpe, fala, Ed, eu não tenho culpa por isso. Vou dar uma desculpa, vou dizer para as pessoas, vou dizer para alguém que eu não tenho culpa. Mas esse não é o caminho, por quê? Porque na maioria das vezes a gente tem culpa. A culpa que está em nosso coração raramente é uma culpa passiva de desculpa, geralmente é uma culpa de alguém que errou mesmo que não conhecesse a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 2, Paulo trabalha um conceito no versículo 15, ele fala assim, 14 e 15 se não me engano, ele fala assim, olha, mesmo quem não conhece a lei, os gentios, eles têm a lei da consciência dentro deles, Deus colocou dentro deles, e eles no fundo sabem que são culpados dos delitos, dos pecados, a consciência deles acusa e defende eles. Então no fundo a gente sabe quando a gente é culpado de alguma coisa, não é verdade? Então o caminho não é desculpa. Lá quando João fala lá em 1 João capítulo 1 versículo 8, se a gente falar que a gente não tem pecado, enganamos a nós mesmos. É uma mentira isso. Mas se confessarmos o nosso pecado, se admitirmos que temos pecado, Ele é fiel e justo, não para desculpar o pecado, mas para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. O perdão não é tirar a culpa dizendo que o comportamento não foi errado. O perdão é, o comportamento foi errado, mas eu te libero. O comportamento foi errado, mas eu te abençoo, eu te amo, você encontra graça e misericórdia na minha vida.
Então, meus amados, nós precisamos buscar no Senhor pela fé, porque só Deus pode perdoar os nossos pecados. Ouça uma coisa, eu falei na instante que a igreja é uma comunidade terapêutica, e não só a igreja. Se você pegar suas culpas e for confessar a um psicólogo, a um psicanalista, você vai e também tem um alívio das suas culpas. Isso também é terapêutico, não como o crente que pode orar por você, pode ministrar um perdão bíblico, é diferente, mas também tem um alívio. Vou lhe falar uma coisa, não resolve completamente não, viu? Se você pela fé não acessar o perdão de Deus, você pode confessar seu pecado para 1000 pessoas, para os caras mais santos do mundo, para os caras mais... não resolve. Se você não tiver pela fé o perdão de Deus, não resolve. Eu fico chateado com alguns seminários de libertação, porque o pessoal, toda vez que pega uma pessoa, vai reculpar a pessoa do pecado, dizer lá, você tem que fazer aqui o meu método de expiação. Mas eu fui no seminário de fulaninho, ele mandou que era confessar, rasgava, botava no papel, rasgava. Não, esse não serve não, o meu que é bom, porque o meu você bota no papel, rasga e joga na fogueira. Amém. Aí ele vai no outro, o cara fala, como foi lá? Rapaz, eu botei o meu pecado no papel, rasguei, joguei na fogueira. Não. Aqui você bota no papel, eu unjo o papel, e depois a gente bota o fogo no óleo santo. Aí cada um inventa, aí a pessoa nunca se sente perdoada. Toda vez a pregação você entra no seminário e a pessoa fala assim, lixe todos os seus pecados. Peraí, amigão, é tudo perdoado. Deus já lançou no mar do esquecimento. Não, mas aqui a gente vai tratar tudo agora. A pessoa nunca sai da culpa. Lembro que Lutero conta uma história que Lutero foi um cara que tinha muitos ataques espirituais. Ele conta a história que o diabo visitava ele ficava acusando ele dos pecados. Lutero, você é um sem vergonha, Lutero, você quer reformar a igreja, você quer mudar a igreja? Isso é aquele pecado seu, e aquele pecado seu, e aquele pecado seu. E aí um dia o Lutero, cansado dessas visitas noturnas do diabo, em sonhos, em pesadelos, em visões que ele tinha, ele falou assim, Satanás sabe de uma, meus pecados estão todos aí com você? Não. Então traga tudo, quero ver minha lista completa. O diabo trouxe para ele uma lista, meu amigo, gigante. Ele falou, está tudo aí? Tá. Então agora, passa um traço embaixo aí, escreve bem grande aí, está tudo pago pelo sangue de Jesus. Vai ficar toda hora voltando ao pecado, misturando o pecado, confessando o pecado para um, para outro, fazendo. Isso não é bíblico não, meu amado. Isso só faz você viver culpado a vida toda, cativo a vida toda. Mas vou lhe falar uma coisa, você precisa tratar com fé o seu pecado. Lá quando Jesus estava em Cafarnaum uma vez, está em Marcos 2, Mateus capítulo 9, ele está em Cafarnaum, e a casa está lotada, não tem como ninguém entrar, e 4 amigos, bons amigos de um homem paralítico, pegam o rapaz, carregam pelo telhado da casa, vêm de estar na mão de Jesus, destelham e descem por uma corda paralítico. Imagina que loucura, gente. Descem por uma corda no meio da reunião, aquele negócio de um paralítico descendo. Interessante que a primeira coisa que Jesus fala para aquele homem é: filho, tenha bom ânimo, perdoados estão os teus pecados, porque ele sabe que o peso da culpa influencia naquela condição de paralisia, de doença, de derrota. E quando os escribas que estão ali ouvem aquilo, começam a murmurar no seu coração, dizendo: que loucura, quem é esse? E eles falam uma coisa certa. Eles falam, só um pode perdoar pecado, só tem uma pessoa que pode perdoar pecado, que é Deus. E fizeram a afirmação correta. Só que eles não sabiam que aquele homem de carne e osso era Deus. Mas a afirmação está correta, só Deus pode perdoar pecado. O que eles não sabiam é que Deus estava ali, com 30 e poucos anos, em carne e osso. Então você precisa, pela fé, acessar esse perdão. Você precisa acreditar no perdão. Mas pastor, eu não posso acreditar em perdão sem sofrimento. Eu não posso acreditar em perdão sem alguém pagar um preço, meu amado. É por isso que a mensagem da cruz ela é tão importante. É por isso que a mensagem da cruz tem que ser pregada e repregada e reafirmada o tempo todo, porque ela é a base, ela é a essência da nossa vida.
Pelo que Jesus morreu? Pelo meu e pelo seu pecado. Em Isaías capítulo 53, no versículo de número 4, diz assim, eu quero ler para você, ó, tem ali, ó, verdadeiramente, diga comigo assim, verdadeiramente, diga comigo verdadeiramente, diga mais forte, verdadeiramente, diga assim, irmão, não é brincadeira não, é de verdade, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo, você quer um castigo para ter paz? Eu quero castigar alguém, eu quero me castigar para eu ter paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, se nem cortar seu braço não, nem chicotear você, nem apedrejar o outro, mas pelos machucados de Jesus, nós somos sarados. Sabe por quê? Porque você machuca o outro, e a culpa não sai de você, porque o outro não consegue perdoar seu pecado, porque ele também tem o pecado dele, ele não serve para morrer no seu lugar. Você mata ele, você espezinha ele e não perdoa o pecado, porque ele não pode. Lá em Hebreus capítulo 5, diz que os sacerdotes da antiga aliança, eles antes de oferecer sacrifício pelo povo, ofereciam por eles mesmos, porque eles também pecavam. Mas o nosso sumo sacerdote, ele é perfeito, ele é puro, tão santo, tão limpo, que cabe o pecado de Diogo nele, de Carlos, de Gustavo, de Débora, de Mariana, de todos nós, cabe nele. O texto fala, continua em Isaías dizendo assim, ó, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Na tradução Diogo, linguagem de hoje, estávamos todos desviados no pecado, na lama, na sujeira, na bagaceira, é o que está dizendo aí, porque Isaías é muito polido. Cada ovelha se desviava pelo seu caminho, está todo mundo na sujeira, na bagaceira, na lama, desviado, fazendo mal, e sabe o que Deus fez? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, aleluia. Temos que crer nisso, olhar para a cruz. E eu sei, pastor, mas se for assim é muito fácil, porque aí eu pego a minha culpa e jogo em Jesus. Não, isso não é o verdadeiro arrependimento, isso não é entender o Evangelho. Pelo contrário, quando você entende de verdade o Evangelho, você recebe a graça e o perdão e fala, ufa, nova chance, nova vida. Quem me deu? Jesus. Vou viver para Ele, vou honrar o nome dEle, vou obedecer a Ele, porque Ele é maravilhoso. Ele arrancou o peso, a escravidão que havia dentro de mim. Quando na cruz Ele clamou, está consumado, tetelestai, né? Está consumado, Ele disse, está pago, paguei. E você passa a acreditar, crendo em Jesus, que você é um justo agora, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Que coisa louca, né? Que você é santo, que você é puro, que você é bênção. Agora atenção, não pelos seus méritos. Lógico, pastor, que eu cresci na igreja. Não é isso. Eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. É essa justificação. Lembre do fariseu e do publicano. O fariseu ficava lá no templo, segundo Jesus, eu sou justo, eu faço isso, eu faço aquilo. O Senhor fala, não está justificado. E o outro, Senhor, eu não mereço, eu sou miserável. Esse está justificado. Está entendendo? É pela fé, na confiança no que Jesus fez por nós. Eu passo a me ver como homem de Deus. Davi é muito legal. Davi está confessando, gente, adultério e uma trama para assassinar o marido da mulher que ele adulterou. Ele fala no versículo 7 do Salmo 51, Senhor, lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Olha como ele se vê. Se o Senhor me perdoar, eu não vou ficar me vindo, agora eu sou eternamente sujinho, não, eu estou limpo,
Tanto que mais na frente ele fala assim: Senhor, se o Senhor me restaurar, eu vou ensinar aos transgressores o teu caminho, e os pecadores vão se converter a ti. Ou seja, vou ser um pregador, vou ganhar vida para Jesus, porque eu vou me sentir puro, limpo, restaurado e liberto. Amém, meu amado? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Toca em seu irmão e diga-lhe: se só Jesus pode levar a sua culpa. Só Jesus. Você não aguenta não. Ouça uma coisa, você não aguenta não, nem ninguém aguenta. Só Jesus. Ele é o único. Não há outro que possa fazer isso por nós, irmão. Só Jesus. Só Ele. Não adianta espezinhar ninguém, nem se espezinhar. Só Jesus. Só Ele. E com humildade nos abrigamos debaixo da cruz. E louvamos a Ele a oportunidade de sermos considerados filhos de Deus, amados, queridos, santos, justos. Quando Paulo entendeu tudo o que ele fez de mal à igreja, como é que ele consegue ainda se levantar e ter, entre aspas, a cara de pau de se chamar de apóstolo, de querer fundar a igreja e pregar, se ele matou o parente de um monte de gente que ele estava pregando agora? Que cara de pau! Você teria coragem de pregar para a gente que você matou o irmão, matou a mãe dele, matou o pai? E às vezes quando alguém que teve um passado muito duro se converte, a gente fala assim: que cara, quem não entende, né? Que cara de pau, aprontou, agora quer dizer que é crente. Tá certo. Vai pregar para outro, para mim não. Eu só ouço aqueles que são nascidos na igreja. É o farisaísmo, né? Evangélico, né? Como é que Paulo tinha essa cara de pau de pregar para um povo que ele prendeu, que ele mandou matar, que ele apedrejou? Como ele tinha essa cara de pau? Sabe por quê? Porque ele acreditava poderosamente no que a cruz é capaz de fazer. Irmão, hoje em nome de Jesus, meu apelo é: acredite na obra da cruz. Quando você acredita na obra da cruz, você começa a ter de novo um olhar de misericórdia sobre você mesmo. Você volta a ter a alegria da salvação, a sonhar. Você também olha para o outro, porque tem gente que só acredita na obra da cruz para ele, é para mim, oh, aleluia, purificou, mas o outro não, o outro está sob observação. Você começa a crer também que o outro pode ser restaurado, perdoado. Você começa a olhar para ele também com um olhar de misericórdia, de graça. Você sabe que tudo é possível pela obra da cruz. Amém, meus irmãos? Eu quero que você ore ao Senhor agora. Você faça uma oração não só por você mesmo, mas por outras pessoas que estão em sua volta. Ore não só para tratar a culpa no seu coração, mas para que você também ajude outros que estão em sua volta, e você não seja um instrumento do diabo para pesar as pessoas, mas um instrumento de Deus para levar genuíno arrependimento, quebrantamento. Não estou pregando aqui perdão sem quebrantamento, sem arrependimento. Eu estou pregando aqui o caminho da salvação. E o caminho da salvação, ele termina com alegria. O caminho da salvação, ele termina com gozo no Espírito Santo. Há quem pensa que virar crente é ficar triste agora eu sou crente, agora é carregar a cruz, né? Agora acabou a alegria da minha vida, agora é pagar o preço. Não, isso aí é doutrina de outras religiões. Não, a salvação gera alegria no nosso coração. Não é irresponsabilidade, é graça, é aceitar o presente. Já viu pessoas que têm dificuldade de aceitar presente? Ficam assim: não me dê não, porque sente uma culpa em receber algo de alguém. Você tem que tirar essa culpa do coração. Receba, meu irmão. Tem amigo que você vai pagar a conta para ele, meu irmão, ele falta de bater. Não é assim? Não pague não, aí você me ofende, não pague não. Espera aí, eu quero lhe abençoar, receba aqui. Não pague não. Já viu essa pessoa assim? E tem crente que é assim. Enquanto ela não pagar um preço, ela se sente mal. É um negócio, né? Doentio que a gente tem às vezes, que impede a gente de receber graça e perdão. Mas hoje, em nome de Jesus, isso vai cair no meu e no seu coração. Amém, meu amado? Você vai receber a graça, o presente de Deus. Ore comigo em nome de Jesus. Pai querido e amado,
santo e eterno Tu és. E nós às vezes estamos como o salmista aqui, clamando das profundezas. Clamando das profundezas, como ele disse, aguardando pelo Senhor mais do que o guarda aguarda pelo amanhecer, mais do que o sentinela aguarda pela manhã, com ansiedade, não para que o Senhor nos abençoe de outra forma, mas para que o Senhor lave a culpa do nosso coração que está pesado, e aquela ansiedade vem, Senhor, me perdoar. E hoje estamos aqui, Senhor, porque não queremos tratar a culpa de maneira errada, maltratando a nós mesmos nem ao outro. Nós queremos, em nome de Jesus, receber a graça que vem da cruz e começar a ter sobre nós mesmos um olhar de amor e de misericórdia, e a nos ver como homens e mulheres de Deus santificados pelo sangue do Cordeiro. Pai, nos ensina não a caminhar pela desculpa, mas pelo perdão, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo os nossos delitos, nos arrependendo de verdade, mas recebendo de Ti graça, misericórdia, perdão, restauração, renovo, em nome e para a glória de Jesus. Quem crê diz amém e graças a Deus.